Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Conheça a Solução dos nossos parceiros. O meu nome é Bruno Zabel, eu sou o gerente de desenvolvimento de negócios da Universal Robots. Estamos aqui hoje com o Tadeu, da SPI. Então, Tadeu, primeiramente, muito obrigado por aceitar aqui o convite de participar dessa entrevista aqui conosco. Acho que a gente podia começar com você se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho da SPI, qual que é a visão e missão aí da empresa de vocês, aí para os nossos telespectadores conhecerem um pouquinho da sua companhia. Legal, Bruno, muito obrigado pelo convite. Para nós é um prazer participar aí juntamente com a UR e trazer um pouco do que a SPI faz e das nossas aplicações com robótica. Bom, eu sou o Tadeu, sou diretor comercial da SPI e queria falar um pouquinho sobre a empresa. Bom, começando, né? Qual que é o propósito da SPI, né? O que faz a gente levantar todo dia de manhã? O propósito da SPI é ajudar nossos parceiros a exceder o limite da produtividade com o uso da tecnologia. E para falar um pouco disso, a gente gosta de usar essa frase do Paul Krugman, que diz que produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. E tem tudo a ver com essa temática, né, de robótica que a UR tem trazido aí para o pessoal. Falando um pouco, né, da SPI sobre nós, né, e no ano de 2020, no ano passado, isso daqui está sendo gravado em janeiro de 2021, então, no ano de 2020, a SPI atendeu mais de 100 clientes nos mais diferentes segmentos. A SPI tem quase 30 anos de mercado e esses mais de 100 clientes atendidos não foram nessa história, foi apenas no último ano. A SPI ela atua basicamente em 4 áreas da engenharia: engenharia elétrica, mecânica e software, ajudando os clientes dos mais diferentes segmentos a utilizar a tecnologia, a aumentar a produtividade e fazendo projetos inovadores. Hoje, a SPI tem cerca de 180 funcionários, né, profissionais, dos quais 135 são técnicos ou engenheiros, distribuídos aí entre nossa área de TI, automação, robótica, inovação, além do pessoal de back-office de gerenciamento de projetos. Como que a SPI, né, consegue atender esses mais de 100 clientes em um ano, né, com essas diferentes tecnologias e diferentes áreas da engenharia? A SPI ela atua em torno de 3 eixos básicos, né? O eixo da pesquisa, da consultoria e da implantação de projetos. Quando a gente fala de pesquisa, a SPI já possui um framework onde é alimentado um funil de inovação, onde, passando pelos estágios, sai um novo produto ou um novo serviço. Um exemplo, né, disso que a gente pode citar, do que surge lá na ponta do nosso sistema de gestão de inovação, é o trabalho que a gente vem realizando, por exemplo, em aulas. Então, hoje, os membros nossos lá da nossa equipe de inovação, eles dão aulas nas principais universidades do Brasil. A gente participa escrevendo livros e artigos ligados à 4ª Revolução Industrial. A gente ajuda universidades a desenvolver laboratórios, principalmente de manufatura digital, e em projetos inovadores. Aqui a gente traz o projeto do Carnaval 4.0, que no ano de 2020 a Rosas de Ouro levou para a Avenida, uma série de soluções de tecnologias habilitadoras, então RFID, robótica colaborativa, 2 robôs da UR desfilaram aí num carro abre-alas da Rosas de Ouro, realidade estendida, realidade aumentada. Então, mostrando como a tecnologia ela pode estar nos mais diferentes segmentos, né? Mudando a forma de capturar e criar valor. Além disso, em dezembro do ano passado, a gente também participou dos projetos, juntamente com a UR, do Robô versus Corona, dentro do Hospital das Clínicas, onde um robô retirava lixo. Então, a gente sempre está focado em tentar resolver alguns problemas em parceria com os principais players e universidades. Todo esse background aí de pesquisa, né, traz para a gente o quê? A oportunidade de estar na vanguarda tecnológica, o que nos ajuda em outro pilar também, que é o pilar da
consultoria. A gente trabalha com 3 tipos de consultoria: transformação digital, condução de projetos inovadores e uso de tecnologia de ponta. Na transformação digital, a gente ajuda nossos clientes a formatar a estratégia de transformação digital, onde a tecnologia, de alguma forma, vai ajudar a forma que ele cria ou captura valor na organização, além de plano de transformação digital e também a governança TATI. Na área de condução de projetos inovadores, quando a gente fala de projetos de inovação, eles são um pouco diferentes dos projetos convencionais, né? Tanto pela forma de conduzir tecnicamente, quanto da metodologia para gestão. Então, nós ajudamos nossos clientes, nós damos consultoria para ajudar, do ponto de vista técnico e gestão, a conduzir e gerenciar riscos e incertezas nesse tipo de projeto. E, por último, realmente a implantação, desenvolvendo projetos pilotos, desenvolvendo provas de conceito, ou, em alguns casos, onde a gente trabalha a 4 mãos, onde a gente coloca profissionais treinados em alguma tecnologia que o cliente não domina, para ajudar a alavancar internamente. E por último, né, dos nossos pilares, que é, de fato, a implantação. Por que a implantação é o último pilar? E ele vem buscando. Então, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente checa a viabilidade através de consultoria, as plataformas de software, a gente realmente implementa. E aí a gente implementa na área de tecnologia da informação, automação, ali programação de PLC, supervisório e HMs, e na área de robótica, tá? Quando a gente junta todos esses building blocks, todas essas tecnologias que a gente conhece, toda essa nossa metodologia, a nossa experiência, a gente acaba atendendo com essas tecnologias diferentes clientes em diferentes segmentos, em diferentes processos. Então, isso daqui é um pouco do que a SPI atua. E para conseguir desenvolver tudo isso, né, qual é a nossa estrutura? A gente tem 2 engenharias, uma em São Caetano do Sul, São Paulo, e outra em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Nós possuímos laboratórios de simulação de manufatura digital, de automação, de sistema de visão, de realidade estendida e de integração, além de um assembly shop, que é onde a gente converge o digital para o físico. Então, tudo aquilo que a gente projeta em ambiente digital, a gente constrói e testa dentro do nosso galpão para poder entregar uma solução bem robusta para o cliente. E suportando tudo isso, né, toda essa estrutura e os projetos, como são projetos tecnológicos, complexos, a gente utiliza o nosso escritório de projetos, uma ferramenta chamada PM2Box. É o nosso software para dar visibilidade na gestão de projetos. Esse software ele já é integrado com a nossa ISO 9000, então tudo que a gente vai colocando de informações nesse software já vai alimentando nosso sistema de gestão de qualidade e visibilidade do projeto como um todo. E para você ter uma ideia, Bruno, hoje o nosso nível de maturidade de gestão de projeto numa escala de 1 a 5 está em 3,36, né? Isso em 2020. E a média do Brasil é 2,53, 2,56. Então, a gente conseguiu aí atingir uma maturidade também acima da média do Brasil. Então, juntando todas essas pessoas, todos essas tecnologias e essa infraestrutura, é como a gente consegue entregar essas soluções para os nossos clientes. Sensacional, Tadeu, muito obrigado. Muito legal ver que vocês possuem esses 3 eixos, e hoje, né, a questão da consultoria ela é fundamental, visto que a temática de indústria 4.0 está inserida na alta gestão de grande parte das empresas, e a grande dificuldade hoje é realmente, né, escolher a tecnologia correta para aquele processo, né? Isso falando da parte pré-projeto, né? E aí você trouxe também esse contexto da implantação, que é de fato executar, fazer na prática tudo aquilo que foi estudado, e é muito interessante ver que a estrutura que vocês possuem, né, com os centros técnicos, com a capacidade de fazer simulações, enfim, com todo o conhecimento que vocês têm. Obrigado pela abertura aqui, por compartilhar um pouquinho da SPI conosco. Bom, Tadeu, vamos aqui então para o nosso segundo tópico que eu preparei para perguntar para você, que é o seguinte: muitos clientes nos procuram
eles possuem demandas de negócio, sejam elas relacionadas a aumentar a produtividade, melhorar a qualidade de produto, ou eventualmente até conseguir trazer mais qualidade de vida para o operador, seja reduzindo o risco ergonômico ou melhorando a segurança do trabalho. E grande parte dessas pessoas que nos buscam tem dificuldade de justificar esse investimento. Então, minha pergunta para você é qual que é a metodologia que a SPI utiliza? Você mesmo citou, né, a habilidade que vocês têm de fazer um gêmeo digital, né, no inglês o digital twin, né, vocês em ambientes simulados conseguem comprovar, né, a eficácia da solução proposta. Conta um pouquinho aqui para os nossos telespectadores como que vocês trabalham, por favor. Legal, vamos compartilhar aqui com vocês, né? E realmente, né, um mundo cheio de informação que a gente tem hoje, todo mundo tendo acesso ao que tem de mais moderno, o que é lançado hoje, seja no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, na Europa, chega muito rápido, né? E todo mundo quer transformar todas as ideias em ação. Mas como fazer isso, né? A gente tem que avaliar a melhor forma de fazer. Eu uso a analogia aí de uma parábola indiana que dizem que colocaram 7 cegos na frente de um elefante sem poderem se falar. E aí cada um que tocava uma parte do elefante identificava ele como sendo um objeto diferente. O indiano que tocava a pata achava que estava numa árvore. O que tocava a barriga achava que estava numa parede. Então, quando você olhava ele de uma visão muito micro, você não conseguia enxergar o todo e eles não se falavam. Pensando nisso, né, a gente traz sempre esse framework do que a gente chama de tecnologia orientada ao negócio. O que é essa tecnologia orientada ao negócio? Tudo começa pela estratégia. Eu brinco que, às vezes, o pessoal é convidado para participar daquelas reuniões estratégicas da companhia, fala, nossa, o cara está falando um negócio que vai acontecer daqui 5 anos, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, meu problema é o hoje, né? Mas quando você entende a estratégia, você entende aonde você quer chegar. Só que para você chegar em algum ponto, existem os indicadores, né? Então você sai da estratégia, você começa a ter indicadores para indicar se você está avançando em direção àquele objetivo, e esses indicadores podem te fornecer a ideia do que você tem que fazer, do que você tem que transformar em ação. E aí eu brinco, né, que quando a gente visita as empresas, eu vejo aqueles quadros todos bonitos, cheios de papel com indicadores, o primeiro que eu olho para falar de novos projetos é aquele que está em vermelho. Se o indicador está em vermelho, quer dizer que você vai ter que agir para poder atingir o objetivo estratégico da empresa. Ah, legal, fui lá, identifiquei que tem um indicador em vermelho. Tá, mas o que eu faço? Qual que é o próximo passo, né? A gente sugere, né, a metodologia que a gente utiliza é o Ishikawa para esse tipo de situação. Por quê? Pô, tem metodologias mais novas, tem novos frameworks que podem ser utilizados, mas o Ishikawa ele é bem amplo e altamente difundido na indústria. Então, quando você olha o Ishikawa, você fala assim, bom, eu tenho esse indicador e eu preciso melhorar ele. Mas eu vou melhorar ele por onde? Por máquina? Será que eu tenho que trocar a máquina? Será que a qualidade desse produto, que é o meu indicador que está com problema, é refúgio e é a máquina que é um problema? Vamos analisar. Ou será que é a matéria-prima que vem com algum problema? Ou será que é a mão de obra que não está treinada? Quando você começa a entrar e analisar esse problema e como melhorar esse indicador, começa a abrir uma série de possibilidades. Eu gosto muito de falar que você não dá um remédio suspeitando da doença, você dá o remédio sabendo qual é a doença. Então, uma vez que você sabe qual é a doença, você acaba direcionando. E como eu disse, a tecnologia vem para suportar isso. Uma vez visto o problema, qual é a tecnologia que pode suportar a resolução desse problema? E aí eu vou dar um exemplo de mão de obra. Hoje, você pode resolver um problema de mão de obra treinamento com, por exemplo, realidade estendida, realidade aumentada. Então você usa a tecnologia para ajudar a mão de obra a ser treinada, ou com método. Ou, de repente, você fala assim, nossa, o problema é o meio ambiente, é muito agressivo e a pessoa não consegue ficar muito tempo lá. Vamos pensar, então, num robô. Mas identificando qual é o problema, aí sim a gente direciona qual é a tecnologia. Lembrando também, pessoal, que
a tecnologia ela tem que estar alinhada com a estratégia. Não adianta a gente chegar e pensar numa solução que vai servir para um único problema, num único ponto, porque dificilmente ela vai evoluir dentro da empresa, ela vai ter a manutenção adequada, porque ela não está ligada à estratégia. Então, o que eu acho interessante, né, quando fecha esse ciclo? Que uma vez que você entende a estratégia, você separa o que é necessidade do que é desejo. Se você entende que aquilo está na necessidade, claro que está na estratégia, existe um indicador a ser melhorado, aquilo é importante, aquilo é uma necessidade. Então você precisa agir naquilo para poder atingir a estratégia lá na frente. E quando você avalia e acha a tecnologia correta, uma tecnologia que pode ser escalada, uma tecnologia que realmente ajuda, é onde você traz valor para o negócio. É onde você começa a mostrar que a implementação desses projetos gera valor para a empresa, tá? Essa é a nossa ideia de framework, Bruno, para explicar um pouco para o pessoal que não é só, putz, tive uma ideia brilhante, né? Pô, legal, mas como que ela ajuda a empresa? E essa ideia brilhante, ela vai ajudar a empresa? Legal, mas essa tecnologia eu vou continuar utilizando ela no futuro? Ela é uma tecnologia que eu vou poder reaproveitar? Porque também eu usei uma tecnologia que serve hoje, amanhã não resolve mais, e aí é só uma brincadeira, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, legal, preciso dar um treinamento para o meu pessoal, só que eu vou fazer esse meu treinamento em VHS. Não resolve o seu problema, ele já quase não tem mais e morre muito cedo, né? Para não dizer que já está morto. Perfeito. Okay? Tadeu, muito legal, porque realmente, né, hoje nós vemos que a diretoria executiva já está bastante comprada na ideia da indústria 4.0, da digitalização, e quando isso sai da parte estratégica e entra já numa parte tática, né, de planejamento do que atacar, a gente sempre olha para esses indicadores, né, o que é atacar aquele problema em si. E é interessante, né, a abordagem que a SP utiliza, que ela é bastante semelhante com a UR em alguns quesitos, né? A gente sempre sugere para os clientes uma abordagem mais holística, né? Uma abordagem que envolva diversas áreas, porque um problema que pode ser eventualmente da produção pode ter impacto direto na pessoa da qualidade, na pessoa da engenharia, da manutenção, EHS. Então a gente sempre tenta envolver todas essas pessoas para que esse problema seja, vamos dizer assim, abordado em todos os âmbitos, como você comentou, né? Partindo sempre da estratégia, entendendo qual que é realmente causa do negócio para escolher a tecnologia correta. Então, muito legal, cara. Muito obrigado por compartilhar essa visão aí conosco. Bom, Tadeu, baseado no que a gente conversou agora nesse nosso último assunto, me conta uma coisa. Se a pessoa busca tecnologia para resolver problemas de negócio e hoje o mundo é fast, todo mundo quer resultado, implantação para a última hora, rápido. Como que vocês conseguem ajudar o cliente de vocês a não só descobrir qual que é a tecnologia adequada para aquele processo, mas trazer resultado rápido, medição, paybacks acelerados, que na verdade é muito da realidade aqui nossa, aqui do Brasil. Como que isso funciona aí no mundo da SPI? Legal, Bruno. O que eu queria trazer, né? Uma vez que você identificou, né, quais são as oportunidades, o que você quer melhorar, como começar a implantação ou por onde começar, né? E aí a gente usa um termo chamado de quick wins, né? Que são os ganhos rápidos. Tem lugares que falam metodologia do Pareto, tem diferentes nomes, mas basicamente como funciona, né? Você tem um eixo do ganho e você tem um eixo do esforço. Tudo aquilo que você tem um alto ganho e um baixo esforço, você tem que fazer, e fazer rápido, né? Aquilo onde você tem um alto ganho, mas um alto esforço, você planeja, coloca no roadmap de investimento, vê a melhor forma, quando fazer. Já aquilo que tem um alto esforço e um baixo ganho, você não faz. Não tem sentido. E tudo aquilo que é baixo ganho e baixo esforço, é a brincadeira que eu falo, que é descansar carregando pedra. Você vai Com certeza. fazendo no dia a dia. E normalmente está associado a alguma mudancinha de layout, a melhoria de uma ferramenta, construir uma ferramenta específica. Então, esse tipo de alteração é feita no dia a dia. Isso daqui é legal trazer para o mundo da robótica, né? Estamos conversando com vocês. O que a gente enxerga
de quick wins de robótica, quando a gente fala de projetos de robótica, né? Primeiro, de volta ali, né? Sem falar do objetivo, da estratégia, mas entendendo o que, né? Se eu tenho que fazer algo que me gera algum retorno, algum ganho, eu não posso pensar só no ganho como sendo custo, só como sendo financeiro. Porque existem outros fatores, como você até mesmo comentou, que são impactantes. E aqui a gente traz um pouquinho de engenharia de produção, né? A gente sempre pensa, o ganho ele pode ser ligado à qualidade. Se você vai ter uma qualidade percebida pelo cliente melhorada, se você tem um índice de refúgio, você consegue diminuir. Tudo aquilo que está ligado ao produto que você pode, de alguma forma, melhorar. Assim como a confiabilidade de entrega. A gente sabe o quão importante é para o pessoal de CPG, de alimentício, garantir que aquilo que vai ter que ser entregue na data, né? Até para não faltar isso na gôndola. Então, quando você usa um robô, será que ele, ao invés de olhar só o custo, será que ele não vai aumentar a confiabilidade de entrega? Será que ele não vai diminuir o downtime que eu tenho hoje? Ou eu consigo operar mesmo sem operadores e isso vai garantir que eu sempre vou ter o produto pronto para ser entregue? EHS. Imagina colocar um operador hoje para fazer uma condição insalubre ou até mesmo com problemas de ergonomia. Isso é um dos ganhos que você tem. Uma vez que você consegue colocar uma máquina, um robô para executar uma atividade e não mais o operador que tem uma situação ergonômica difícil, isso ajuda. Flexibilidade. Isso daqui eu brinco, né? Toda vez que o pessoal vai comparar robô com máquina, fala o seguinte: se você é um cara que faz a mesma coisa há 50 anos e não vai mudar seu mix de produto, talvez uma máquina tenha vantagem para você. Mas a gente sabe como o mundo hoje muda, né? Como o gosto do consumidor muda e a flexibilidade que você tem que ter para fazer diferentes produtos. E isso é uma das coisas que é um dos ganhos quando a gente fala de robótica. Assim como a velocidade, né? Toda vez que você pensa em produzir mais, aumentar a produção ou até mesmo numa sazonalidade diminuir a produção, como que você ganha em velocidade? E aí o legal quando você para pensar são as combinações, né, que um robô ele pode trazer. Ele pode te ajudar em flexibilidade, que é para poder mudar o mix de produção. Ele pode te ajudar em velocidade, porque você pode aumentar e diminuir a velocidade do seu processo produtivo. Ele pode ajudar com EHS. Então, uma solução são diferentes ganhos. E por último, né, o que todo mundo fala, que é a questão do custo. Então, reduzir pessoas, reduzir desperdício. Então, tudo isso combinado, né, você consegue o quê? Enxergar onde você acaba ganhando. Só que não só ganhar, mas também aonde você gasta. Como fazer para gastar menos? E aí a gente mostra onde está o payback, né? Onde está o retorno mais rápido. Então, a gente costuma dizer o seguinte: esses são os 5 questions da própria UR, né? Então, são linhas rodando em 2 turnos ou mais, payloads de até 14,5 quilos, entradas de peça em posição conhecida, não que não seja possível utilizar robô, mas sem ser uma peça indexada ou numa posição fixa, mas isso vai aumentar um pouco o custo do investimento, uma cadência de 3 a 14 peças por minuto, ou restrição de espaço. Pessoal, isso é bem legal, vou mostrar um pouco mais à frente, falando de solução que ocupa pouco espaço. Por quê? Custa dinheiro você expandir uma fábrica, você construir um galpão, ou ter que fazer um rearranjo de layout. Então, se você tem restrição de layout, isso tem que entrar na conta para mostrar o quão vantajoso é utilizar essa tecnologia. Tudo isso a gente está falando do ganho, né? Então, como que eu faço para ganhar? Eu tenho que ter aquilo que eu possa aproveitar mais e gastando menos. Tá, mas e qual a dificuldade? E aí a gente trouxe 3 aplicações que, para a gente, na nossa história, faz todo sentido. A SPAY já integrou mais de 1.400 robôs ao longo desses quase 30 anos. 80% deles tem a ver com solda, né, spot weld e movimentação de material, que de alguma forma a gente pega um produto e leva de um lado para o outro. Olhando isso daí, 80% de todos os robôs estando aí nessa caixinha, o que a gente vê de similaridade?
aplicações de carga e descarga. Então, tudo aquilo que você tem que pegar do ponto A e levar para o ponto B, você pode utilizar robótica. Aqui uma dica, pessoal, vasculhem o site, o canal da UR no YouTube. Tem muito vídeo interessante, tem muito insight legal que vocês podem aproveitar para vocês. Então, toda vez que a gente vai visitar um cliente, a primeira ação nossa é, pô, será que não tem alguma coisa parecida no canal? Esse vídeo foi retirado de lá. Então, é uma movimentação onde o robô ele tira a peça da injetora, e não só isso, mas ele também começa a adicionar conteúdo de trabalho para o robô. Então, imagina o seguinte, o robô ele tira da injetora e já vai colocando alguns acessórios, vai colocando a etiqueta, isso no tempo que a injetora está fazendo o processo. Então, é bem legal esse tipo de solução, é você pensar em tirar uma pessoa que fazia um trabalho repetitivo e adicionar conteúdo de trabalho, garantindo qualidade, precisão e todas aquelas vantagens relacionadas já ao uso de robô. Outra aplicação bem legal é a de inspeção. Por que eu gosto também muito da de inspeção? Por ser uma aplicação quick win, mas também porque você aumenta a confiabilidade do seu processo, né? Imagina o seguinte, imagina que você fornece para uma montadora esse conjunto que está mostrando no vídeo. E aí chegou e faltou uma peça. Putz, você vai chegar lá para o seu cliente, você vai ter que explicar para ele que faltou uma peça, que faltou uma montagem, ele vai ter que desmontar o seu componente, montar de novo, e gera todo o estresse que a gente está acostumado. Mas isso a gente está falando do B2B, né? Agora imagina que você faz um produto e você manda para um cliente, que ele foi lá, comprou uma TV e a TV foi riscada, ou a TV foi faltando uma peça. Aí é B2C, ele vai pegar, vai reclamar, evidentemente, mas ele também vai fazer um post na internet falando do produto e a experiência dele fica comprometida. Eu Então, ia falar utilizar exatamente sobre robô... rede social, Tadeu. Rede social hoje em B2C é uma faca de dois gumes, né, meu caro? Isso. Então, você garantindo isso, você não frustra o cliente, evita essa repercussão ruim que ele pode gerar, e você coloca a sua marca como um top de qualidade. E lembrando, o robô, para fazer essa medição, ele vai checar 100% dos pontos. Não é num dia ruim, esse eu checo, esse eu não checo. Você garante a uniformidade do produto. E por último, né, e a gente vindo, não sei quando que o pessoal vai ver esse vídeo, mas estamos, se Deus quiser, saindo aí do Covid, é a questão de paletização. A gente viu o consumo da indústria de CPG, HPC, farma, alimentos se manter durante aí a crise do Covid, mas precisando de alguma forma aumentar o distanciamento social. E quem já entrou no end offline sabe o tanto de gente que é encaixotando e paletizando. A solução de paletização, ela ajuda muito a aumentar esse distanciamento social, né? E de uma forma que ajuda também na questão ergonômica. E diferente de máquinas, eu volto a falar, você ganha flexibilidade. Hoje a sua caixa pode ser de um modelo, amanhã ele pode ser de outro. Então, utilizar a paletização como um meio de automação do fim de linha ajuda nos problemas que a gente está tendo atualmente e ajuda com eficiência para o futuro, tá? Então, quando a gente olha essas três soluções, assim, pô, legal, Tadeu, essas soluções, elas fazem todo sentido da forma de ser simples. Mas a forma com que ela é construída também ajuda, né? E aí eu gosto de falar isso, né, que a arquitetura compartilhável, segura e durável, escalável, associada à padronização, reduz o risco do investimento. O que quer dizer isso? Você tem um componente, né, você tem um equipamento que você garante que ele não vai acabar, que você vai ter manutenção contínua, que você vai ter suporte contínuo sobre ele. Isso reduz os riscos, né? E também a forma com que desenvolve a aplicação. Então, a gente gosta já de ter as arquiteturas prontas. Então, se um robô ele vai funcionar de maneira standalone comunicando com uma máquina, eu tenho uma arquitetura pronta, já testada e validada. Eu quero que ele faça, por exemplo, um machine tending, um escravos de Jó com duas máquinas, flexibilidade para habilitar, desabilitar. Eu tenho uma arquitetura já pronta para isso. Eu quero tudo isso, mas eu também quero integrar com o sistema MES, eu quero baixar
receita, quero baixar algumas outras informações, fazer o download, um Visual System integrado com um sistema de coleta de dados, onde eu vou salvar no meu FTP, nós temos a arquitetura pronta também. Então, você pegando um produto robusto, com suporte, com qualidade, e que com constante atualização, associado a essa padronização, ajuda no quê? Reduzir riscos, e isso a gente vê, por exemplo, no cronograma. Então, imagina o seguinte, qualquer uma dessas 3 aplicações que eu mostrei para vocês, a gente tem um prazo de entrega de 12 semanas. Entre a colocação do pedido e a entrega do projeto já com acompanhamento de produção e treinamento, a gente está falando em média ali de 12 semanas. Para quem está acostumado com implementação de células robotizadas e até mesmo de máquinas, deve estar impressionado nesse momento, viu, Bruno? Quando a gente fala de 12 semanas. Com certeza, Tadeu. Normalmente, né, às vezes 2 semanas é o prazo de entrega de um equipamento, fora toda a parte de instalação, implantação, comissionamento, né? Legal. Com certeza. Pô, Tadeu, muito bom, cara. Você comentou sobre alguns ganhos, né? Eu até escrevi aqui no meu caderno a questão da qualidade, confiabilidade, HS, flexibilidade, velocidade, custo. Todos esses KPIs, né, são dia a dia aí para quem precisa resolver problemas, né? E uma coisa que eu achei legal a gente até adicionar é que tem indicadores, né, ganhos que são tangíveis, mas existem outros ganhos que são intangíveis e às vezes as pessoas esquecem de colocá-los na conta, né? Por exemplo, a própria qualificação de pessoas, a melhoria da qualidade de vida daquele funcionário, eventualmente são ganhos ali que o pessoal não coloca na planilha. Mas, pessoal, vocês aí que ficaram interessados em saber onde estão os quick wins, se vocês precisarem de ajuda para descobrir dentro da sua operação onde estão as oportunidades, clica no link aqui embaixo que a gente vai responder para vocês e a gente marca uma conversa, tá bom? Bom, Tadeu, então vou aqui para o nosso último tópico, antes da gente encerrar. Você aqui na nossa pílula anterior comentou um pouquinho sobre as soluções quick wins que vocês gostam de trabalhar, e aí você citou um pouquinho de packaging, né, falando um pouco da paletização, mas a gente também tem encaixotamento que está nesse grupo. Você falou de manipulação de objetos, né, no caso você deu até exemplo de alimentação de máquina, fazer uma montagem. E aí também falou um pouquinho de inspeção visual, né, que tange diretamente o KPI da qualidade. Mostra para a gente, Tadeu, um pouquinho do que a SPI já tem assim de prateleira, de bate-pronto, para aquele telespectador que tem interesse em conhecer um pouquinho mais de você e saber o que já tem aí no mercado para oferecer. Legal. Vou compartilhar aqui com vocês os nossos projetos, né? A gente tem uma linha SPI que a gente chama de Easy Line, que são explicando um a um, né? Primeiro, como eu mostrei, o Easy Hand, que é para fazer a manipulação. Então, basicamente, tudo aquilo que você precisa de alguma forma levar do ponto A para o ponto B, onde você utiliza um robô, nós estamos preparados para fornecer. Nós já implementamos, a gente não pode mostrar por uma questão de confidencialidade, por isso que a gente está trazendo os vídeos da UR também, a nossa simulação, mas toda a simulação, os desenhos, toda a simulação já vetorizada para adaptar a altura, alcance, qual é a garras já padronizadas também, onde se adaptam ao produto. Então, hoje, a gente já tem o Easy Hand preparado para entregar em 12 semanas. E uma coisa interessante, né, que eu falei de redução de espaço, em relação ao ser humano, olha o espaço que esse robô ele ocupa. Então, quando pensar também nessa solução Easy, eu vou substituir, de repente, uma operação manual por um robô, mas o espaço que você ganha, onde você pode agregar um outro equipamento do lado, por exemplo, tirei do meu centro de usinagem e coloco numa esteira o ser humano, por exemplo, ele só faz essa alimentação. Será que nesse tempo o robô ele não pode pegar e fazer uma verificação também de qualidade? Então, lembrar disso, agregar algumas funções, porque o robô ele tem que trabalhar todo o tempo sem parar. Diferente do ser humano, que a gente tem aquele descanso que você precisa para ele se tornar mais eficiente, o robô ele tem que estar o tempo todo trabalhando. Então, pensar numa solução Easy Hand, já toda simulada, a gente mostra a simulação antes da construção, faz parte da nossa entrega, para conseguir, como eu brinco, né, ver com as mãos. E a simulação, a gente é muito forte nessa área de simulação, que ajuda a gente a errar rápido e errar barato. A gente erra no ambiente virtual, não no ambiente real.
Então, isso a gente costuma utilizar bastante para os nossos clientes para fazer toda essa parte de manipulação. Um outro case que eu vou trazer, essa é uma simulação de um case real, que a gente trabalhou para uma indústria aeroespacial, que é o Easy Quality. Ele faz a inspeção de uma peça. Então, substituir aqui a operação, onde o pessoal tinha que ficar tirando fotos e analisando, né? Um sistema já de visão laser checa todas as imperfeições da peça com um eixo externo para poder fornecer o dado de que aquilo está de acordo com a especificação. E o que é interessante, né? Quando você insere um robô num processo desse, como eu disse lá atrás, de qualidade, você ganha confiabilidade. E você garante que não é num dia ruim, que é mais difícil, né, de fazer burlas no sistema, já que é todo informatizado. Não tem o mais ou menos, hoje eu estou tendo um dia ruim, eu não vou inspecionar 100% do componente. Aqui você consegue. E lembrando, pessoal, da flexibilidade. Repara que um Easy Quality, a gente está falando de uma base, um sistema de câmera que tem que ser adequado à aplicação e uma mesa de inspeção. Se amanhã você quiser trocar essa peça por uma outra peça, você pode aproveitar toda a estrutura, você não precisa ter que comprar tudo novo. Então, não dá para pensar num sistema robótico só como uma máquina. Na verdade, ele é um ativo que você pode usar ele durante muitos anos. E para flexibilizar sua produção para um diferente produto. Que entra no que eu queria falar do Easy Pallet. Ô, Tadeu, só antes de você mudar, só um outro comentário. Quando a gente fala, né, de qualidade, a gente está falando de presença ou ausência de componente, é ver se a abraçadeira está conectada, se o chicote está lá, se o parafuso está no lugar, se o equipamento foi etiquetado. E aí a gente pode até ir num nível além, né? Ir para o nível até da metrologia e ver coisas na ordem de micron, ver se a peça foi usinada nos parâmetros de tolerância aceitáveis. Então é legal para o pessoal ter uma visão bem aberta, que qualidade é tudo aquilo que o ser humano antes tinha que verificar com os olhos, e a gente teria que confiar que ele estava fazendo aquilo com a boa vontade, né, digamos assim. E na hora que você automatiza colocando um robô com câmera no punho, a gente praticamente que elimina qualquer problema de qualidade que existe, né? A gente aqui não precisa nem falar de reduzir, talvez a gente consiga até eliminar mesmo esses riscos, né? E uma coisa legal que você colocou agora, Bruno, que a gente tem trabalhado bastante, é a qualidade quando a gente fala de laboratório. São robôs auxiliando todo o processo laboratorial. Então, ele não tem uma câmera acoplada, é um hand, mas com os features de qualidade, que é registrar qual lote, qual a data que foi executado de tal medição. Então, até mesmo para automação de laboratórios, a gente pode pensar nessa combinação de quality e hand, tá ok? Excelente, cara. Até complementando aqui mais uma coisinha, até me lembro quando eu estava numa fábrica de ar-condicionado e eu vi um teste que era denominado como sniffer. Né? O cara tinha uma ponta de prova, ele passava ali no condensador do ar-condicionado para ver se tinha vazamento do gás, não me recordo agora qual que era. E na hora que eu vi ali, tinha a vez que o cara passava no trajeto certinho ali da serpentina, e tinha hora que ele só fazia de qualquer jeito, assim, né? Então, pensando, né, na boa execução da inspeção da qualidade, né? Muito bacana. Legal. E aqui falando um pouco agora do Easy Pallet. Essa questão de paletização é bem interessante, pessoal. Aqui está a simulação, mas eu queria mostrar o nosso layout, tá? Isso daqui é um layout do Easy Pallet, dessa aplicação. Então, se você olhar aqui, o espaço requerido de 1953 milímetros por 3100, mais ou menos uma área de 6 metros quadrados, um pouquinho mais, você consegue implantar uma paletização. Essa paletização para caixas de até 8,5 quilos, numa cadência de até 6,7 caixas por minuto. E lógico, pode-se adicionar mais robôs, se tiver um payload maior, a gente consegue adaptar. Essa é a versão standard, né? Totalmente adequada a NR12. E uma coisa interessante, pessoal, se vocês olharem aqui, repara que já tem uma posição para você utilizar uma paleteira ou uma empilhadeira para poder movimentar.
A gente sabe que muitas vezes na indústria de alimentos tem produtos que são sazonais, né? Então, de repente, hoje vocês estão fazendo panetone e daqui a pouco entra na fase do Columba Pascal. Então, você não precisa ter 2 robôs, já que eles não são concorrentes desses produtos, você pode pegar essa mesma célula, ela é extremamente flexível, repara que aqui tem um segmento de transportador para dar essa flexibilidade também, e levar esse robô do ponto A para o ponto B, da linha A para a linha B. Então, maximizando também o investimento. Então, o robô, nesse caso, ele te ajuda com EHS, ele te ajuda com flexibilidade, com velocidade de fabricação e também o custo. Então, é uma solução bem robusta, uma solução pronta, tá? Que a gente consegue entregar diferentes mosaicos também, tá? Não é um mosaico físico, fixo, numa solução para ser entregue em até 12 semanas, tá bom, pessoal? Legal, Tadeu. Engraçado, né? Porque paletização realmente é uma solução bastante disseminada, principalmente aqui no Brasil. E para os telespectadores aí que estiverem curiosos, se colocar no YouTube paletização Universal Robots, eu acho que vocês vão ver até um vídeo de uma paleteira que é portátil, né? Isso que o Tadeu comentou. O cara vem com a paleteira, levanta e leva a própria estação de paletização para uma outra linha. Mas muito legal, Tadeu. Obrigado por compartilhar aí essas soluções praticamente de plug and play da SPI. Agradeço a sua participação, esses dados valiosos aí que você compartilhou conosco. E, pessoal, quem estiver interessado em conhecer um pouquinho mais o trabalho do Tadeu e da SPI, como eu disse, só clicar no link aqui embaixo que nós entraremos em contato com vocês. E, por enquanto, Tadeu, a gente fica por aqui. Aguardo você aí para uma próxima série, para um próximo momento. Mas obrigado aí por estar presente e compartilhar tantas informações bacanas aí conosco. Obrigado pelo convite, nós somos apaixonados por tecnologia, então, pessoal, quiser conversar sobre tecnologia, o que tudo isso pode fazer para ajudar o seu negócio, contem com a gente, como o Bruno disse, só clicar no link ali embaixo. Obrigadão, pessoal. Obrigado, Então, Bruno. tá bom. Valeu, pessoal. Valeu, até mais.